Olá, pessoal. Eu sou o professor Adriano Nogueira e abordarei agora alguns fundamentos da bioenergética. A escolha dessa aula se deu porque, dos assuntos que ficou comigo, eu acredito que este venha a ser o mais complicado, por praticar diversos conceitos e cálculos. No entanto, eu espero contribuir com esta videoaula. Inicialmente, temos que a bioenergética ou termodinâmica é o estudo das alterações energéticas que acompanham as reações químicas. Tem-se então que as reações bioquímicas ocorrem mediante variações de energia no sistema em que se encontram, sendo que essas variações de energia podem ser de natureza diferente e, portanto, estuda-se a variação entre modalidades distintas de energia, energia livre, térmica e química. No manual de vocês, nós encontramos um gráfico como este, onde duas reações ocorrem com variações de energia livre. Se admitirmos esse gráfico como um plano de coordenadas cartesianas, no qual o eixo das ordenadas, que é o y, representa a quantidade de energia livre, veremos que na passagem de A para D, aqui, de A para D, ocorreu diminuição de energia. Ó, diminuiu a quantidade de energia aqui de A para D. Então, a gente vai verificar perda de energia. Então, a reação perde energia. Já, enquanto de B para C, vamos verificar ganho de energia. De B para C, nós vamos verificar ganho dos valores de energia. Então, de B para C, a reação ganha energia. No final, o somatório da quantidade de energia das reações desse sistema que permanece nas estruturas químicas aqui, né, é menor que a quantidade inicial, o que evidencia a perda de energia que é dissipada na forma de calor, por exemplo. Então, eu tenho aqui energia que ficou ainda retida nos elementos químicos, tá certo? Essa quantidade de energia é bem inferior ao dos reagentes. Então, se ela é menor, então parte dessa energia foi perdida na forma de calor. Para entendermos melhor essas variações de energia química, é importante compreendermos que nem todas as reações são espontâneas e que elas ocorrem acopladas a outras reações que, por sua vez, são espontâneas. Para isso, eu vou utilizar esse exemplo dos blocos ligados a uma polia. Vamos verificar aqui dois blocos, um vermelho e um azul. Este bloco azul está sobre uma superfície inclinada, na qual verificamos uma tendência dele deslizar para baixo. Então, existe uma energia potencial, e essa energia potencial vai ser importante para fazer esse bloco deslizar em direção à parte mais inferior do plano. Do outro lado, nós verificamos um bloco vermelho, que está na parte mais inferior do desenho, e que se eu quiser deslizá-lo, eu vou ter que empregar uma certa energia, força, trabalho, para fazer esse bloco subir. Então, isso não vai ser um processo espontâneo. Tenho aqui um processo espontâneo de descida, mas esse processo de subida não vai ser espontâneo. Portanto, se eu acoplar a esses dois blocos um fio ligado a uma polia, eu vou verificar que se a quantidade de energia potencial existente no bloco azul for suficiente para arrastar o bloco vermelho, os dois blocos vão deslizar. Então, eu vou ter uma reação aqui, eu vou ter o deslizamento do bloco azul e vou também deslizar o bloco vermelho ascendentemente, né? No entanto, a quantidade de energia realmente disponível para a realização de trabalho, que a gente chama de energia livre, será sempre um pouco menor que a variação total de energia. Isso porque uma parte da mesma energia é dissipada como calor de fricção. Como vimos no desenho anterior, parte da energia nas reações é perdida na forma de calor. É
a gente também verifica aqui nesse exemplo o acoplamento que existe entre os dois blocos. Isto se torna uma analogia direta a um processo bioquímico no qual a energia liberada em uma reação química exergônica, uma reação que libera energia, pode ser usada para dirigir outra reação que é endergônica e não se processa espontaneamente. Isso representa, na verdade, como nos seres vivos, a energia livre de uma reação química pode ser canalizada para os processos que requerem energia. Olha só, então está acoplada aqui a transferência, né, de energia. Agora vamos estudar os princípios da termodinâmica, onde o primeiro princípio foi desenvolvido a partir de conhecimentos físicos e químicos, mas que é totalmente válido para os sistemas biológicos. Ele descreve o princípio da conservação de energia, que diz que a quantidade total de energia do universo permanece constante. Ou seja, em qualquer mudança física ou química, a quantidade de energia total do universo permanece constante, embora a forma de energia possa mudar. Já entendemos que ocorrem variações nos sistemas, mas a energia não varia no universo, pois ela pode ser transferida ou transformada, mas jamais destruída. Por exemplo, um organismo para crescer precisa de energia, mas ele não altera a energia do universo, pois troca continuamente energia com ele. E quando morrer, esse organismo devolve toda a matéria e energia que retirou dos diversos sistemas do universo. Assim, a equação de Gibbs, né, ela vai retratar a variação de energia livre, que é a resultante da diferença de dois fatores observados aqui, cujo o primeiro fator é a variação de entalpia, que é, que é a variação do conteúdo calórico do sistema. Na verdade, é um representativo da energia presente nas ligações químicas. E o segundo fator é o produto entre a temperatura absoluta, que é medida em Kelvin, e a variação de energia, a variação de entropia, que na verdade é uma extensão do estado de desorganização ou desordem de um sistema. Então, o ΔG é a variação de energia total de um sistema químico, que pode realizar trabalho em temperatura e pressão constante, também podendo ser referida como a diferença entre a energia livre dos produtos e a energia livre dos reagentes, ou seja, ΔG é igual à energia livre final ou dos produtos menos a energia livre inicial ou dos reagentes. Dessa forma, ΔG pode assumir valores positivos ou negativos, dependendo da quantidade de energia livre presente nos produtos ou nos reagentes. Por exemplo, se a quantidade de energia livre nos produtos for menor do que a quantidade de energia livre dos reagentes, então o valor dessa diferença só pode gerar um ΔG negativo, né? Se ele tem um ΔG negativo, né, a gente vai entender que essa reação é uma reação exergônica, ou seja, que libera energia, que pode ser, por exemplo, na forma de calor, como vimos há alguns slides atrás. Veja só, mais uma vez, a quantidade de energia livre nos produtos é menor do que a quantidade de energia livre nos reagentes. Assim, se diminuiu nos produtos, o que tinha nos reagentes, parte foi perdido, né? Portanto, chama-se reação exergônica. Por outro lado, se a quantidade de energia livre nos produtos for bem maior do que a quantidade de energia livre dos reagentes, o valor dessa diferença vai gerar um ΔG positivo, né? E sendo positivo, a gente vai chamar isso de reação endergônica. Reação endergônica porque ela vai receber energia. Veja só, se eu tenho muito mais energia nos produtos do que nos reagentes, é porque ao desenrolar da reação houve captação de energia. De outra forma, esses conceitos nos levam a entender sobre o sistema ser reagente ou não reagente, ou seja, da reação ser favorável ou ser desfavorável. Veja só, reações exergônicas, ou seja, ΔG
quando o ΔG é negativo, ele só comprova que o sistema é reagente ou favorável. Ou seja, se ele é negativo, ele está liberando energia. É o exemplo da polia e daquela base inclinada que a gente viu há poucos instantes, onde a gente viu que o bloco azul ele tinha uma tendência de descer, né? Essa tendência de descer porque ele estava liberando energia, né? Então, é um sistema reagente, espontâneo. Por outro lado, o bloco vermelho, acho que vocês lembram que ele, para se deslocar na superfície inclinada, tinha que ter uma força, uma energia para que ele pudesse ser erguido. Então, ou seja, a reação endergônica, ela representa um sistema não reagente, ou seja, que não é favorável. Por outro lado, a variação de entalpia, ela pode ser negativa ou pode ser positiva. Se essa variação de entalpia é negativa, significa dizer que o sistema perde calor, ou seja, é uma reação exotérmica. Se a variação de entalpia é positiva, o sistema ganha calor, reação endotérmica, né? Essa variação de entalpia, ela reflete exatamente sobre a variação de energia livre. E ela não determina exatamente se a reação ela é espontânea ou reagente, ou não espontânea ou não reagente. Tá certo? Quem determina é a variação de energia livre. No entanto, ela influencia no valor da variação de energia livre. Se eu tiver uma variação de entalpia negativo, esse valor negativo ele vai gerar uma tendência dentro dessa equação de deixar o valor de ΔG cada vez mais negativo, ou seja, deixar a reação mais favorável ao reagente. Então, reações exotérmicas, elas geralmente elas favorecem, na verdade, que a variação de energia livre seja menor do que zero. Portanto, o sistema se torna reagente. Por outro lado, se a variação de entalpia for maior do que zero, tá certo? Se esse valor aqui é maior do que zero, é positivo, e se for muito positivo, isso pode levar a uma tendência do resultado dessa continha provocar um ΔG com valor positivo. E se ele tiver um valor positivo, o sistema será não reagente. Então, não quero dizer que a entalpia ela determina, mas ela influencia na espontaneidade dos sistemas. Então, nós temos aqui um gráfico que vai nos ajudar a entender melhor o que acabamos de falar. Nós vamos verificar aqui no eixo das ordenadas a energia livre. Aqui tem valores hipotéticos, mas para exemplificar. E aqui em cima nós temos duas reações consecutivas, onde eu tenho A, que é um reagente, se tornando em B, que é o produto, B passando a ser o reagente da segunda reação, que vai gerar o segundo produto, que é C. O valor da energia livre desse reagente é 20 e do produto B é 50. Então, aqui caracteriza-se uma reação endergônica, na qual ΔG vai ser positivo. Olha, ΔG é igual à quantidade de energia livre do produto, que é 50, menos a do reagente, que é 20. Vai dar um valor positivo de 30. Então, verifica-se que no gráfico ocorre um ganho de energia livre. Por outro lado, essa segunda reação é um exemplo de reação exergônica, onde nós temos inicialmente o valor de energia livre dos reagentes maior do que a quantidade de energia livre dos produtos. Verifique que a variação de energia livre vai ser igual à energia livre dos produtos, que é 10, menos o valor de energia livre dos reagentes, que é 50, dando um ΔG de menos 40, portanto, valor negativo. Essa segunda reação é espontânea. Essas duas reações elas acontecem acopladas e a gente vai falar melhor disso posteriormente. Mas entendam que aqui a gente verifica exatamente aquele exemplo da polia. Um bloco puxando o outro. Um bloco que libera energia e um bloco que absorve energia. Verifique que o exergônico libera energia, tem um ΔG de menos 40. Já a primeira reação, que é o bloco ascendente, digamos assim, ele tem uma variação de energia positiva de 30, mais 30. Então, mais 30
e menos 40 vai dar uma resultante de menos 10. Portanto, a reação de A até C ela vai acontecer de forma favorável, né? De A a C, nós vamos ter um ΔG da seguinte maneira: final, que é 30, aliás, que é 10, e inicial, que é 20. Então, 10 menos 20 dá menos 10, novamente o valor que a gente acabou de calcular. Então, essa reação no todo, essa reação aqui, o somatório daquelas duas reações, ela acaba sendo uma reação exergônica. Agora, o segundo princípio da termodinâmica diz: em todos os processos naturais, a entropia do universo aumenta. Isso evidencia a tendência natural à desordem, ou seja, que os sistemas químicos buscam espontaneamente uma desordem. Os seres vivos precisam, então, de energia para manter a organização de suas macromoléculas. A organização não é espontânea, nem proporciona espontaneidade. Lembre-se que a variação de entropia faz parte da equação de Gibbs. Assim, se a variação de entropia ela assumir um valor positivo, verifique que quanto positivo e maior for a variação de entropia, isso vai incidir nesse bloco aqui negativo de forma a deixar mais negativo. Se isso aqui é positivo e muito grande, o resultado de toda essa parcela é ser muito negativo, o que vai favorecer que ΔG se torne mais negativo, ou seja, que o sistema se torne cada vez mais espontâneo. Então, com esse aumento da variação de entropia, nós vamos verificar o aumento da desordenação do sistema, o que certamente vai incidir na equação de Gibbs, no sentido de orientar a espontaneidade das reações. Por outro lado, se ΔS é menor do que zero, né, um valor negativo, e se for muito negativo, verifique que um valor negativo dentro dessa diferença, né, menos e menos vai se tornar mais. Então, se ΔS for menor do que zero, né, vai gerar uma tendência, isso aqui também depende muito da variação de entropia, verifique que eu digo tendência, porque depende também de outros fatores, como a entalpia. Então, se essa entropia, essa variação de entropia for muito negativa, gera-se uma tendência desse valor aqui sendo positivo, gerar um aumento da variação de energia livre, ou até mesmo deixá-la em valores positivos, o que vai retratar uma, uma reação menos espontânea, uma reação não espontânea. E quando essa variação de entropia é menor do que zero, isso vai mostrar que o sistema se torna mais ordenado no processo da reação. No mundo real, sempre a variação de entropia é positiva, né? Maior do que zero, mostrando realmente a tendência que a gente falou. Toda reação química tem uma característica variação de energia livre padrão, ΔG, que na verdade é uma variação de energia livre dentro de uma situação totalmente controlada, padronizada, né? Ela é encontrada por meio dessa equação, onde ΔG é menos RT, logaritmo natural da constante de equilíbrio, R é a constante dos gases, T é a temperatura absoluta em Kelvin, logaritmo natural da constante de equilíbrio, que a gente vai falar daqui a pouquinho. No manual de vocês, ao invés dessa equação, nós temos esta, onde a gente verifica, ao invés de logaritmo natural, logaritmo na base 10. Tá certo? Na verdade, logaritmo na base 10 multiplicado por 2,303 corresponde ao logaritmo natural. Portanto, é a mesma, na verdade, a mesma equação, só que aqui se opta por utilizar logaritmo na base 10. As condições padronizadas, né, são essas. Na verdade, o R é uma constante, não muda, constante dos gases, é este valor aqui. A temperatura padrão é de 25 graus Celsius ou 298 Kelvin. A gente chega a esse resultado somando 25 por 273, né? O pH padrão é 7, a pressão padrão é de 1 atmosfera e a concentração inicial dos reagentes padrão é de 1 molar. Buscando compreender a constante de equilíbrio como
componente da equação de variação de energia livre padrão, vamos tomar aqui como, por exemplo, esta equação química. A constante de equilíbrio para esta equação química vai ser igual à multiplicação da concentração dos produtos dessa equação, elevados a seus respectivos índices, dividido pela multiplicação da concentração dos reagentes, elevada a seus respectivos índices. Esta constante de equilíbrio pode assumir, então, um valor maior do que 1 se o numerador desta fração for maior do que o seu denominador. Assim, a constante de equilíbrio é maior do que 1. Isso vai representar que existe uma tendência de termos mais concentração de produtos do que de reagentes, ou seja, que a reação está caminhando no sentido direto, indo do lado dos reagentes para o lado dos produtos. Isso certamente exemplifica uma reação que acontece de maneira espontânea, ou seja, quando a constante de equilíbrio for maior do que 1, então isso vai favorecer que o ΔG ele seja menor do que zero, seja negativo, ou seja, a reação ocorre no sentido direto e essa reação certamente será espontânea. Verifique aqui dentro da equação. Se a constante de equilíbrio é um valor maior do que 1, certo? Logo, esse logaritmo também vai ser um valor maior do que 1, tá certo? Logo, toda esta equação vai assumir um valor negativo. Portanto, ΔG vai ser negativo. Por outro lado, se a constante de equilíbrio for igual a 1, é porque o numerador e o denominador da fração são iguais. Ou seja, existe um equilíbrio, né, entre as concentrações tanto dos reagentes como dos produtos. Assim sendo, quando a constante de equilíbrio é igual a 1, ΔG vai ser zero. Olha, se a constante de equilíbrio é 1, né, logaritmo natural de 1 é zero. Multiplicado por tudo isso vai dar ΔG igual a zero. A reação vai estar em equilíbrio. Quando a constante de equilíbrio assume um valor menor do que 1, isso vai ser porque o numerador vai ser menor do que o denominador da fração. Assim sendo, vai ter uma tendência de ter um acúmulo de reagentes e não de produtos. Ou seja, é como se a equação ela fosse mais favorável no sentido inverso. Então, vamos ter que quando a constante de equilíbrio é menor do que 1, a reação ocorre no sentido inverso. Isso também porque vai representar um ΔG positivo e, portanto, uma reação não espontânea. Verifique, se esse número é menor do que 1, essa constante de equilíbrio é menor do que 1, o logaritmo desse valor vai ser também negativo. E assim, nós vamos ter negativo com negativo positivo, ΔG vai ser então positivo, vai ser maior do que zero, o que representa uma reação não espontânea. Aqui nós temos um exemplo prático, onde nós vamos calcular aqui a variação de energia livre padrão, né, dessa reação, onde nós temos glicose, um fosfato, sendo transformada em glicose 6-fosfato. Verifique aqui as condições iniciais, as concentrações iniciais, né? Não tínhamos 20 milimolar de glicose 1-fosfato e não tínhamos nada de glicose, só tínhamos reagente, não tínhamos produto. E depois da reação entrar em equilíbrio, nós vamos ter apenas 1 milimolar de glicose 1-fosfato e 19 molar de glicose 6-fosfato, que é o produto. Como é que a gente vai calcular isso, então? Primeiro, calcula-se a constante de equilíbrio, que é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Né? A concentração final do produto vai ser 19, do reagente 1, chegando assim, então, ao valor de constante de equilíbrio de 19. Assim, colocando isso na equação, nós vamos ter o seguinte, ΔG vai ser igual, aí coloco o valor aqui da constante dos gases, né? O valor da temperatura na condição padrão, que é 25 graus Celsius, que corresponde a 298 Kelvin, vezes logaritmo natural de 19, que é a constante de equilíbrio. Assim sendo, chegamos a esses valores, né? Está aqui o valor do logaritmo de 19, né? E nós vamos chegar, então,
a conclusão de que a variação de energia livre é menos 7.295,937 joules por mol, né? Transformando isso em quilojoules, dividindo tudo por 1.000, vai dar 7,296 quilojoules, né? Menos, né? Então, esse valor é negativo. Então, assim sendo, nós vamos ter que a variação de energia livre padrão para essa reação vai ser de menos 7,296. Então, professor, quer dizer que essa reação é espontânea? Sim, existe uma tendência de formar a glicose 6-fosfato. Então, a reação ela vai andar então no sentido para a direita. Falamos da variação de energia livre padrão e como vamos então relacioná-la com a variação de energia livre ΔG. Nos processos físicos e químicos espontâneos, a energia livre do sistema reagente sempre decresce, então sempre existe uma tendência desse ΔG ser negativo nos processos químicos espontâneos, né? A variação de energia livre padrão acontece em condições padronizadas de temperatura, concentração dos reagentes e de pH. Como já falamos também, a variação de energia livre padrão é, portanto, imutável e constante, né? Porque ela acontece sempre dentro daquelas condições controladas das quais falamos. No entanto, a variação de energia livre, ΔG, é uma função das condições temperatura, concentração de reagentes e valor de pH durante a reação quando fogem do padrão. Então, como calcular essa variação de energia livre? Nós podemos calculá-la tomando como ponto de partida a variação de energia livre padrão. Assim, a variação de energia livre, ΔG, é igual à variação de energia livre mais o fator de correção dessa condição que foge do padrão, que seria RT, constante dos gases, temperatura absoluta em Kelvin, do momento que acontece a reação, multiplicado pelo logaritmo natural da constante de equilíbrio dessa condição fora do padrão, onde a constante de equilíbrio é calculada como a gente já havia aprendido. Vamos então a um exemplo onde nós temos aqui uma equação química com o seu valor de variação de energia livre padrão de menos 12,6 kJ. Mas qual seria o valor dessa variação de energia livre na célula, cujas condições não são as condições padrão, onde se verificam essas condições aqui de concentração de reagentes e de produtos, né? E onde a temperatura na célula não é 25 graus Celsius, mas 37 graus Celsius, que corresponde a 310 Kelvin. Então, a gente vai começar calculando a constante de equilíbrio, né? A constante de equilíbrio que vai ser exatamente a multiplicação da concentração dos produtos, que é creatina e ATP, dividido pela multiplicação da concentração dos reagentes, que é fosfocreatina e ADP, né? Que estão aqui contidas na informação da questão. Substituindo esses valores, nós vamos chegar ao valor de 2,766. Colocando esse valor lá na equação, nós vamos ter o valor da energia livre padrão, menos 12. Não esqueçam esse sinal. Esquecer o sinal acaba com toda a conta, né? Mas aí vai substituindo. Ele deu aqui os valores, né? A gente vai substituir esses valores e a gente vai desenvolver, então, a equação e vai chegar ao valor de variação de energia livre de menos 10 kJ por mol. Verifique que esse valor não é igual ao valor da variação de energia livre padrão. É a variação de energia livre sobre a condição da célula, né? É diferente. Então, eu perguntaria para vocês, essa variação de energia, ela está representando que a reação ela se torna mais ou menos espontânea na célula, né? Como ela se torna menos negativa na condição dentro da célula, como é a condição padrão, ela se torna menos negativa, né? Então, significa dizer que ela se torna um pouco menos espontânea. É importante também a gente aqui falar sobre o ATP, que é uma molécula extremamente importante do ponto de vista biológico, já que é a forma que nós temos mais importante, né, de fornecimento de energia para as reações bioquímicas. Esse ATP ele é formado de uma base purínica, que é a adenina, ligada a uma pentose, que é a ribose, e a 3 fosfatos, cuja
as ligações são altamente energéticas. E a hidrólise dessa ligação fosfato libera energia. Essa reação ela possui uma variação de energia livre padrão de menos 30,5 kJ por mol, ou seja, é uma reação exergônica, libera energia. Reações que são endergônicas, como por exemplo esta aqui, a gente verifica valor positivo, são reações que tecnicamente não seriam espontâneas. No entanto, nossas células utilizam a energia proveniente da hidrólise do ATP para fornecer energia para que essa reação possa acontecer. Então, essas reações, na verdade, acontecem juntas. É igual aquele exemplo dos blocos junto com a polia. Um bloco desce e o outro bloco sobe. Então, eu vou somar essas duas equações e vou chegar a uma equação final, onde a glicose recebe o fosfato do ATP e forma glicose 6-fosfato mais ADP. Se eu estou somando essas duas reações, o valor da variação de energia livre dessa terceira reação, ela será igual ao somatório dos valores de energia livre das duas equações originais, né? Verifique que o somatório vai gerar um valor de energia livre negativo, o que vai dizer que na presença da hidrólise do ATP, a fosforilação da glicose vai acontecer de maneira espontânea, né, com valor negativo. Assim, fica subentendido que quando nós tivermos uma equação que ela é, na verdade, resultante do somatório de duas outras, por exemplo, somar essas duas equações, eu vou eliminar B com B, vai ficar A dando C. Então, essa equação, como é o resultado do somatório dessas outras duas, o ΔG dela, obviamente, que vai ser o resultado do somatório dos outros dois ΔGs originais. Tá certo? Isso sempre vai acontecer. Agora, por outro lado, é importante também a gente entender como é que acontece a síntese de ATP. Já que ATP é uma molécula extremamente energética, como é que eu vou sintetizar uma molécula energética como o ATP? É buscando reações mais exergônicas, ou seja, reações que liberem uma quantidade de energia bem maior do que a quantidade de energia necessária para sintetizar o ATP. Tá certo? Isso vai acontecer nas diversas reações do metabolismo que serão estudadas nessa disciplina, como as reações de degradação da glicose, oxidação de lipídios e de aminoácidos. Mas aqui eu vou tomar como exemplo a fosfocreatina. Fosfocreatina é uma molécula que possui uma ligação fosfato também de alto valor energético. Na verdade, a energia que é desprendida pela hidrólise dessa ligação é bem maior do que a energia que é desprendida pela hidrólise do ATP. Então, ele libera bem mais energia, ele libera 43 kJ, né, negativos aqui. Tá certo? Então, ele é bem mais exergônica. Assim sendo, eu posso utilizá-la para fornecer energia para a síntese de ATP, que, sendo a reação inversa da hidrólise do ATP, ela vai ter um valor positivo de 31,5 kJ. Somando as duas equações, eu vou ter aqui que a fosfocreatina transfere o fosfato para o ADP, formando então ATP. Assim, como essa terceira equação é originada do somatório dessas outras duas, o valor da energia livre dessa terceira equação vai ser exatamente o somatório dessas duas originais, né? Somando as duas dá menos 11,5, ainda assim continua negativo, então o processo ele vai acontecer, né, no sentido de fornecer a síntese de ATP, que é um valor bastante negativo. Agora quero agradecer por você ter assistido integralmente essa videoaula. Espero ter ajudado de alguma forma. Se desejar, para mim será um prazer responder sua dúvida por meio deste e-mail aqui. Até mais!